Graças a Deus. Eu quero cumprimentar, saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos nesses poucos minutos lecionando aqui a lição para os jovens. O título da nossa revista desse trimestre é Tempo de Conquistas, e nós queremos aqui trabalhar esse tema, a lição de número 8, do dia 24/5/2020, que tem como tema a batalha contra Ai, Seria a segunda cidade a ser conquistada pelo povo hebreu, depois aí de mais de 40 anos, com a saída do povo de Deus do Egito. Nós queremos aqui nessa noite fazer a leitura do texto do dia e a síntese também, e na sequência estarei lendo o texto bíblico, em nome de Jesus. O tema desta lição, já falei aqui aos amados irmãos, que estarão amanhã acompanhando esta live aí da nossa EBD. O texto do dia está escrito desta maneira: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. A síntese vai falar da seguinte maneira: e o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota da cidade de Ai. Então, o pecado que entrou, meus irmãos, que entrou através de um homem, trouxe consigo consequências gravíssimas, consequências gravíssimas. Tudo, nós sabemos, meus irmãos, que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, O pecado acaba trazendo separação. Mas nós louvamos a Deus que Deus é o Deus da segunda oportunidade, da segunda chance. Então nós louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu quero ler aqui, pedir para que os irmãos medite, acompanhem esta leitura, e na sequência nós estaremos falando aqui acerca desse tema, um tema que vale a pena nós refletirmos sobre ele. O texto bíblico se encontra no livro de Josué, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11. Está escrito desta maneira, versículo 1: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens a espiarem a Ai.
E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeram passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentaramos com, ficamos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarregarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estais prostrados assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos a certeza e a convicção de que Deus certamente falará conosco através desta lição, aos nossos jovens, acerca desse tema, a batalha contra Ai. Nós sabemos que no capítulo de número 12 do livro do Gênesis, Deus chamou Abrão e fez promessa a este homem. E as promessas do Senhor feita a Abraão, ela está se cumprindo aqui, porque ele prometeu que daria aquela terra, à sua descendência. E o que nós não podemos esquecer, meus irmãos, é da promessa do Senhor em nossas vidas. Bem verdade é que o tempo vai passando, e com o passar do tempo, o povo vai esquecendo ou se esquecendo da promessa que Deus fez. Nós sabemos que o salmista, ele fala que esperou, mas ele esperou com paciência. Esperar, meus irmãos, até que alguns conseguem esperar no Senhor, mas eles esquecem que precisamos ou que precisam esperarem com paciência, O segredo está esperar com paciência, porque a promessa do Senhor, ela não falha. Quando o Senhor fala, o Senhor cumpre com a sua promessa. A introdução desta lição, eu quero também ler aqui, é um ensinamento, é uma escola bíblica, e eu quero aqui, de maneira sucinta, eu quero passar para os irmãos
algo sobre esse acontecimento aqui durante a caminhada do povo de Deus, né? Já estavam próximo de receber, de serem introduzidos na terra, né, que mana leite e mel, porém ainda tinha algumas batalhas para serem travadas e vencidas. A introdução vai falar da seguinte maneira: a primeira batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, no vale do Jordão. Agora, a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena e, por isso, Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Então, na lição de hoje, nós vamos trabalhar essa passagem aqui na qual o povo foi derrotado. Nós sabemos, meus amados irmãos, que toda oposição feita à obra de Deus pode ser vencida. Toda oposição feita à obra de Deus pode ser vencida. Nós precisamos tomar cuidado para não dar um passo fora, porque quando nós damos um passo fora, certamente teremos que lidar com as consequências. O povo aqui cometeu um erro, né, e teve de lidar com as consequências. Então, quando pecamos, eu quero, antes de trabalhar aqui o tópico 1, né? Tópico 1, que nós temos aqui temos 3 objetivos para tratar, né? Refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai. Então nós precisamos refletir. Nós sabemos que a ordem era para não tocar, né, nas riquezas, não era para tocar no que tinha na cidade de Ai, né? Anátema nós sabemos que é maldição, então o povo teve que pagar, né, pelo erro de um homem, e esse homem por nome de Acã. Então a sentença, né, dessa maldição, ela foi estabelecida, né, porque quando pecamos precisamos enfrentar as consequências. Então, quando o povo é derrotado por causa do pecado de um homem, né? E aí está o perigo do pecado. Eu quero aqui falar ainda nesta batalha, né, que Israel foi derrotado, né? Esse combate entre forças oponentes, né, entre o povo hebreu e o povo da cidade de Ai. E nós sabemos que após esta derrota veio o desânimo. Toda vez, meus amados irmãos, que nós pecamos ou que nós deixamos de cumprir com aquilo que o Senhor ordenou, certamente vem o desânimo, porque o pecado leva o homem a desanimar. E nós sabemos que o desânimo, ele vai potencializar o problema. E o problema aqui, que só poderia ser resolvido através do arrependimento, da confissão. E quando pecamos ou erramos, nós precisamos confessar, e nós não podemos ficar esperando. Acã ficou esperando, achando que nada ia acontecer, mas o Deus que vê todas as coisas, o Deus que tem os seus olhos como chama de fogo, o Deus que a ele nada está oculto,
estava vendo tudo, né? E trouxe uma sentença sobre o povo de Israel. Então o povo desanimou e nós sabemos que através desse desânimo veio o medo. O povo ficou com medo. Ai se tornou uma cidade grande, o povo se tornou gigante. Por quê? Porque derrotou, né, quase 3.000 que foi ali enviado. Então o medo, o que é que o medo faz? O medo ele tira de você, ele tira de mim, né? Ele tira de nós a certeza de que você vai vencer, né? Ele tira essa certeza que você vai conquistar e vai conquistar a promessa, né? A promessa que foi feita, né? Que Deus estabeleceu. O medo, ele tira essa certeza. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a questão, meus amados irmãos, do pecado, né? E nós vamos ver ao longo da lição o que aconteceu com o povo de Israel. O tópico do número 1 tem como título, né, o perigo, né, o item 1 do tópico 1, o perigo do pecado. Meus amados irmãos, o pecado, ele aqui era para ser uma vitória fácil, né? E se tornou em derrota e vergonha. Então, aquilo que era para ser fácil se tornou em uma derrota, em uma vergonha, trazendo desânimo para o povo, trazendo medo ao povo, porque alguém pecou e resolveu esconder o seu pecado. Então, um episódio triste por causa, meus amados irmãos, do pecado de um homem. Então, o triste episódio, né, da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis. O povo se tornou vulnerável. Então, aí vem, meus amados irmãos, uma derrota a qual o povo não estava esperando. O povo não esperava esta derrota. No entanto, eles chegaram a enviar, né, apenas na leitura que nós fizemos, né, no texto bíblico de Josué 7, do versículo 1 ao versículo 11, há um aconselhamento: não fadigue o povo, né? Você não precisa mandar todo o povo lá, porque a cidade é pequena, o povo é pouco, então 2 ou 3 mil resolvem a situação. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que não funciona, né, da maneira que nós pensamos, né? Funciona da maneira que Deus pensa. Então, o perigo, meus amados irmãos, do pecado. Nos dias de hoje, meus amados irmãos, muitos têm pecado e têm escondido. Meus amados irmãos, Deus quer operar no nosso meio. Deus quer operar no meio da sua igreja. Operar, quando eu falo operar, é salvação, é libertação, é distribuição dos dons espirituais, né? E quando nós falamos de distribuição de dons espiritual, dos dons espiritual, nós estamos nos referindo aqui para a edificação da igreja. Os dons espirituais é para edificação do povo de Deus. E isso nós sabemos que tem faltado, não tem mais, meus amados irmãos, raramente se vê alguém ser batizado no Espírito Santo. Raramente se vê, meus amados irmãos, o Espírito Santo usar alguém. O que se mais vê é imitações, o que mais se vê é alguém querendo usar o Espírito Santo. Tudo isso por causa do pecado. Eu falei no início e torno a repetir aos irmãos que o pecado é que faz separação entre Deus e o homem. Então, nós precisamos tomar cuidado. O pecado é um perigo. E quando, irmãos, se esconde o pecado, quando ele fica em oculto, quando ele não é confessado, né? E nós sabemos que para se confessar o pecado, primeiro precisa vir o arrependimento,
né? E esse arrependimento precisa ser um arrependimento genuíno, verdadeiro. Com o arrependimento e a confissão, o nosso Deus, ele traz o perdão, né? E nós precisamos tomar muito cuidado, meus amados irmãos. Então, nós temos ainda aí a questão do pecado de Acã, né? Que é o item 2 do tópico 1, o pecado de Acã. Vamos lá, meus amados irmãos. O pecado, meus irmãos, ele precisa ser tratado, né? Precisa ser tratado com graça e tratado com misericórdia, né? O nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Jeremias, em suas lamentações, no capítulo 3, ele diz que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Porém, nós precisamos tratar isso de forma imediata, precisamos tratar isso rapidamente. Como já falei para os irmãos, Acã, ele não confessou o seu pecado, ele não se arrependeu daquilo que ele fez, porque a ordem era para não fazer. É interessante, meus irmãos, que Deus, ele falou para Adão, quando ele fez Adão e Eva e o jardim do Éden, quando ele introduz esse casal no jardim do Éden, ele vai falar da árvore. Olha, vocês não podem tocar nesta árvore, não. Deus colocou um limite. Passa-se alguns versículos, Satanás diz, olha, vocês podem tocar, né? Se vocês serão semelhantes a Deus. Aqui a ordem dada por Deus, e Acã sabia que não podia tocar. Acã sabia que não podia pegar aquela cunha de ouro, né? Aquela capa bonita, ele não podia tocar, mas o pecado ele enche os olhos, né? Essa cunha de ouro, essa capa babilônica acabou enchendo os olhos de Acã, mas Acã sabia que não podia tocar. E meus amados irmãos, nós sabemos que não podemos mentir, e muitas das vezes as pessoas mentem, muitas das vezes nós falamos o que não é para falar, e com isso vem, meus amados irmãos, as consequências. O mundo está vivendo as consequências do pecado, né? Porque tem as consequências. Então, não ouvem Acã. Isso é triste, meus amados irmãos, e eu quero aqui abrir um parênteses para falar aos irmãos, né, nesta lição, né, nesta batalha contra a cidade de Ai, que o que leva o homem para o inferno, né, a condenação, ela não vem por causa do pecado, né? O homem perde a sua salvação não é por causa do pecado, né? O pecado ele acontece, eu peco, você peca, acabamos cometendo pecados porque somos seres humanos. Mas observem uma coisa aqui, o que leva o homem à condenação, o que leva o homem para o inferno é não se arrepender do pecado que cometeu e deixar o pecado, né? Não basta também apenas se arrepender, né? Mas precisa deixar, e o arrependimento genuíno faz com que o homem deixe o pecado. Então não houve em Acã arrependimento, né? E muito menos confissão, né? Porque se não tem arrependimento também não tem confissão. E o pecado ele precisa ser removido, né? Nós precisamos remover, deixar o pecado, porque senão não há perdão da parte de Deus. E nós vamos observar em 1 de João, né? 1 de João 1,9, o Senhor que é santo não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Então há pessoas que se recusam, né, de tirar o pecado do seu meio. Então o nosso Senhor ele é santo. Então Deus ele não vai, meus amados irmãos, de maneira nem permitir que um povo desse venha ser abençoado. Então a palavra de Deus nos exorta que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então João, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo, João, 1 de João, né, ele vai falar isso lá no versículo 9. Então nós precisamos, meus amados irmãos, tomar muito cuidado, né? Esta lição é para jovens, mas eu acredito que também adultos ouvirão. E hoje o jovem, ele tem uma batalha muito grande, né? A batalha contra as redes sociais, no sentido daquilo que não é lícito aos olhos dos santos, é uma batalha travada. Então, o jovem, né, os jovens precisam tomar muito cuidado, né, com o que tem hoje nas redes sociais, que pode levar ele a cometer pecados. Então, o pecado de Acã não foi resolvido porque ele resolveu guardar, né? O Deus que é em misericórdia, liberaria sem dúvida, meus irmãos, o perdão para este homem. Mas este homem não confessou, não se arrependeu. Então, pecado é um problema. O item 3, uma derrota. Uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo. Observe, a dúvida e a opressão substituíram a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Aqui o povo estava feliz. O povo já tinha atravessado no comando de Josué o rio Jordão. E agora o povo vem de uma vitória grandiosíssima, a vitória contra o povo, a cidade fortificada, né? Os muros, as muralhas de Jericó, né? O povo está alegre, mas de repente esta derrota vai trazer medo. E o medo, ele vai nos tirar a direção. O medo vai nos tirar a certeza de que venceremos, né? Ele vai se agigantar e com isso o povo ele fica com medo. Os inimigos que até então esperava ser derrotados, a vitória. Naquela época as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades, está lá em Isaías 36, e assim os povos pagãos, inimigos dos hebreus, poderiam achar que os deuses de Ai também eram fortes. Observe que aí entra a dúvida, através desta derrota, através, meus irmãos, do pecado de um homem. Observe que não foi o povo todo que pecou, apenas um homem. E Deus vai trazer aí, meus amados irmãos, um grande castigo, né? E uma derrota que eles não esperavam. Então, meus amados irmãos, toda vez que pecamos, meus amados irmãos, quando não há uma confissão imediata, quando não há um arrependimento imediato, as consequências ela vem. Tem muitos que têm pecado, né? E tem esse ditado famoso aí que se usa hoje, que não tem nada a ver. E com isso que não tem nada a ver, muitos, meus amados irmãos, têm se esfriados e alguns perdido até a sua salvação. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós vivemos no tempo da graça. Para hoje, a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós precisamos, meus irmãos, confessar. Pecar, todos pecam. Meus amados irmãos, eu quero aqui ainda falar aos irmãos, não sou aqui de falar, irmãos, do passado, né? Não sou saudosista, mas os cultos há 15 anos atrás, 10 anos atrás, né? Eu não tenho muito tempo que estou no Evangelho, vou fazer aí 14 anos, se não me falha a memória, que estou no Evangelho, mas eu lembro de cultos de 12, 13, 14 anos atrás, e meus amados irmãos, vi e ouvi muita profecia, e essas profecias se cumprirem,
né? Vi batismo no Espírito Santo, pessoas sendo renovadas. E cada dia que passa, meus irmãos, a coisa vai mudando, né? Vai ficando diferente. E nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, sermos verdadeiros para com o nosso Deus. Vamos entrar aqui, meus amados irmãos, no tópico 2. Eu estou fazendo, amados irmãos, um resumo, né? Não vou ler toda a lição, até porque eu estou mandando aqui, fazendo essa live, né, para os irmãos com esta lição de batalha contra a cidade de Ai. Então, nós aqui queremos falar já do tópico 2, né, o motivo da derrota, né, nós sabemos que foi o pecado, né, o pecado. Então, eu quero ler pelo menos aqui uma parte do tópico 2 aos nossos irmãos, a reação de Josué diante da derrota. Observe, meus irmãos, eu não vou aqui me ater muito, né, para que não fique muito longo a live, mas observe que se você ler 7 e 7, né, é curioso como as pessoas, ou algumas pessoas, né, não são todos, quando enfrenta alguma derrota, se tornam murmuradores, né, e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Meus amados irmãos, essa parte ela é interessante, porque eu já vivenciei isso, eu já vi isso com pessoas que colocam a culpa no Senhor por causa do seu fracasso e de seu pecado. Aqui Josué, ele faz isso. Se você ler aí toda a lição, eu acredito que os irmãos leram durante a semana, ele vai fazer aqui menção desta maneira, como se o Senhor fosse o culpado, né, culpou Deus da derrota, né, dos soldados que foram para a cidade de Ai. Com Adão não foi diferente, ele culpou a Deus pela queda, né, ao justificar que tudo começou quando a mulher que tu me deste, lá em Gênesis 3:12, atribuiu a Deus a infidelidade por causa de problemas ocorridos, né? Como que pode, meus amados irmãos, o homem, né, Josué não estava, claro, sabendo do pecado de Acã, né, e começou a colocar a culpa em Deus pela derrota em Ai. Então eu não posso atribuir, nós não podemos atribuir a Deus, né, a infidelidade, né? Eu não posso atribuir a Deus infidelidade por causa das minhas derrotas, né? E quando as coisas não saem como eu planejei, quando as coisas não saem como nós planejamos, né? Nós não podemos atribuir a Deus infidelidade, porque Deus ele é fiel, né? Deus vai continuar sendo fiel. Vamos, amados irmãos, Acã toma o do anátema, tópico 2 e o item 2. Eu quero ler esse item aos irmãos. Observem, Acã toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas e esse precisava ser retirado. Versículo 13. Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Meus amados irmãos, hoje não é diferente. Quantas vitórias, quantos livramentos Deus já concedeu a você. Olhe para o dia de hoje, né? Quantos livramentos Deus te concedeu, quantos livramentos Deus me concedeu, né? Se nós olharmos para quem nós éramos, né? E se nós observarmos o que Deus fez, é grandioso, né? E muitas das vezes ainda não encontramos em todos um coração reto para com Deus.
mas Deus ele tem feito, meus amados irmãos, coisas grandes, né? Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu posso falar por mim, né? Eu venho de uma série de vitórias da parte de Deus, né? Tem batalhas que nós perdemos, mas nós não perdemos a guerra, né? Nós continuamos na batalha, nós continuamos na luta, na peleja, e sabendo que o Senhor nos concederá a vitória. Então, este homem contemplou tudo isso. No deserto foram aproximadamente 40 anos, né, que esse homem está no deserto. Ele viu o mar vermelho se abrir, o povo passar em terra seca. Ele viu tudo que aconteceu no deserto, né, as águas de Mara. Ele viu o maná que Deus mandou do céu, né? Ele viu a chuva de cordonizes e ele também contemplou o Jordão se abrindo. Ele contemplou as muralhas de Jericó, né, serem engolidas pela terra, mas mesmo assim o seu coração não era reto diante de Deus. E isso, meus amados irmãos, se chama ingratidão. É a pessoa ingrata, é a pessoa que contempla Deus fazer. Ele viu o que Deus fez e mesmo assim não se converteu. Meus amados irmãos, quantas pessoas estão na casa do Senhor? Meus amados irmãos, como é um ensinamento, como nós estamos numa escola bíblica para jovens. O jovem precisa entender, todos precisamos entendermos que nós precisamos se converter dia após dia, para que o nosso coração se torne um coração reto diante de nosso bondoso Deus. Então, o seu coração não era reto diante de Deus ao ver dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Então esse camarada cobiçou, tomou tudo. Então nós precisamos ter muito cuidado, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo, ele aconselhando o jovem Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós estamos vivendo, meus amados irmãos, esta época. Nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas têm corrido de uma maneira desenfreada, buscando o material. Não que seja errado buscar o material, mas nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, com essa questão da busca pelos bens materiais. Esse camarada aqui, ele foi ambicioso, ele foi desobediente à ordem do seu líder, a ordem de Josué, que recebeu essa ordem diretamente de Deus. Então ele cobiçou, né? E a cobiça tem levado muitos à ruína, Então o cuidado, não se deixe enganar. Então nós precisamos tomar cuidado, não se deixar enganar. O pecado pode ser até atrativo, né? E ele é atrativo, mas trará consequências, né, desastrosas, né? Ele possui um enorme poder de destruição, né? Hebreus 12 e o versículo de número 1, né? A Bíblia recomenda que nós, cristãos, deixemos de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. O pecado está à porta, né? O pecado está o tempo todo ao nosso redor, está perto o tempo todo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então nós sabemos, meus irmãos, que o pecado ele é atrativo, mas tem um poder de destruição, né, muito grande. E foi o que aconteceu com o povo de Israel, o povo hebreu,
né, por causa do pecado deste homem. Vamos, meus amados irmãos, para aqui falar um pouco ainda. A ira do Senhor se acendeu. Observe, a ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 1. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou com um memorial a travessia do Jordão, Josué capítulo 4, versículo 5, naquele instante que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, versículo 5 meus amados irmãos, do capítulo 7. Outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor, versículo 26. As consequências daquele erro ficarão para sempre na lembrança do povo de Israel. Meus amados irmãos, a vitória era para ser muito simples. Meus irmãos, a coisa se complica por nosso lado por causa do pecado. Enquanto o povo de Deus, enquanto nós não reconhecermos que as consequências é por causa do pecado, meus amados irmãos, nós vamos continuar vivenciando e vendo essas situações as quais estão aí hoje, né? A coisa tem se agravado de uma maneira avassaladora. O pecado, meus amados irmãos, ele tem, meus amados irmãos, tomado conta de uma maneira grandiosa. E observe que por causa do pecado, o povo hebreu perdeu a batalha, né? Foram derrotados. E, meus amados irmãos, eu quero aqui, né, mais uma vez abrir um parênteses para falar aos irmãos que nós já perdemos algumas batalhas. E eu estou aqui falando do tempo presente, né? A igreja a qual nós hoje estamos inseridos nela, né? Eu posso falar que já tem, meus amados irmãos, algumas batalhas perdidas, né? Perdidas com muita tristeza, né? Que eu falo isso aos irmãos, né? Não a igreja, né? A igreja não perdeu, mas a sociedade, né? A sociedade, e nós somos, claro, parte da sociedade, nós não estamos, né, de fora da sociedade. A primeira batalha que eu quero falar aos irmãos que a sociedade perdeu a batalha contra as drogas. Nós sabemos que cada dia mais, meus irmãos, se alastra a questão da droga no mundo. Então essa é uma batalha que ela está perdida, viu? Só uma interferência, né? Nós sabemos que quando Jesus ele age, né, através do agir de Deus, nada está perdido, né? Nada está perdido. Mas nós olhando, né, com os olhos humanos, né, nós podemos observar que é uma batalha que, se não tiver uma intervenção grande da parte de Deus, é uma batalha perdida, né? Outra batalha também que eu falei um dia num culto de ensinamento é a batalha ecológica. O homem ele destruiu o meio ambiente e continua, né? Eu falo que é uma batalha perdida porque o homem continua destruindo o planeta Terra e se tornou irreversível, né, na situação que se encontra o planeta Terra. E tudo isso por causa do pecado, por causa da ambição, o homem sempre querendo mais, né? Sempre querendo mais. E observe que eu estou falando nessa noite, né? A lição está falando de pecado, pecado escondido, né? De um homem. Observe, meus irmãos, por causa do pecado de um homem, Deus trouxe uma derrota, né? O povo, na realidade, né, que foram derrotados, né? Deus permitiu por causa do pecado. E nos dias de hoje, meus amados irmãos, eu faço uma pergunta aqui nessa lição de hoje,
né? Será, meus irmãos, né? Será que tem pecado escondido, né? Será que tem pessoas dentro da igreja com pecados escondidos, né? E chegará o tempo que Deus ele vai trazer à luz, né? Tudo será revelado, né? Nada ficará em oculto. Então, meus amados irmãos, outra pergunta: será porque, né? Será porque que o Senhor parou de batizar com o Espírito Santo? Ele ainda batiza? Claro que batiza, né? Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Mas por que será, meus irmãos? Por que será que não se vê mais isso? Hoje a gente raramente vê salvação de almas, né? Poucos se salvam. Está difícil de manter os próprios crentes dentro da igreja. O que será que está acontecendo, meus irmãos? Né? Será que é o pecado escondido? Hoje não se confessa, não se chama mais o pastor para se confessar pecado, né? Hoje nós observamos muitos jovens, né, que não busca, não procura, não há arrependimento, não há confissão de pecado, não se há confissão de pecado no culto de ceia, por exemplo, né? O povo está tomando a ceia indignamente, né? E com isso, meus irmãos, a consequência, as portas das igrejas, né, estão fechadas. Estou gravando essa live aqui para uma escola bíblica que poderia ser face a face, né? Não que seja errado gravar live, não, de maneira nenhuma, mas eu estou falando tudo isso, meus irmãos, não é apontando, até porque não é a nossa função apontar, nossa função é orar, é interceder, é aconselhar, mas é para nossa reflexão. Está acontecendo, né? O que será que está acontecendo, né? Nos dias em que estamos vivendo, meus irmãos? O que será que está acontecendo? Então a ira do Senhor, ela se acendeu, né? Por causa dessa situação de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que mostra a forma que o Senhor marcou, né? O Senhor marcou com um memorial, ficou marcado, né? Quando você vem lendo ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E quando você chega em Josué, né? No 6º livro, né? Você vai ver ali a travessia do Rio Jordão, né? As muralhas de Jericó, e já na sequência essa derrota terrível. Vamos finalizar, né? Essa live, mas eu quero ainda falar aqui rapidamente, fazer um resumo do tópico 3, um inimigo confiante. Depois da derrota, né? Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes. Observe, né? O inimigo, ele passou a confiar, né? Ele achou que poderia derrotar os israelitas, né? Podia derrotar porque teve ali êxito na primeira batalha, mas houve um conserto aqui, né? E através do conserto, né, Deus vai dar vitória. Então vamos lá. Então ficaram confiantes, porém os israelitas estavam tomados pelo medo. Eu falei aqui no começo aos irmãos que o pecado, ele traz o medo, traz o desânimo, traz divisão, né? O pecado traz divisão também, e com isso vai se agravando o quadro, né? E aquele que é para avançar, ele começa a retroceder, porque se potencializa, né, o problema por causa do pecado, do desânimo, do medo, né, do medo. Então Deus mais uma vez restaurou a fé do seu líder. Olha, meus amados irmãos, como Deus é maravilhoso. Deus vai restaurar de novo a fé, né, de Josué, da liderança, né? A liderança ela é restaurada, né? A fé, né? Essa fé que Hebreus 11, capítulo 11 de Hebreus, e o versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então a fé dele vai ser
restaurada, dizendo que não temessem. Deus diz: não tema, nem se espantassem, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Josué 8:1. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar uma vez resolvido o problema do pecado. Meus amados irmãos, quando o problema do pecado é resolvido, observe isso aqui, quando o problema do pecado é resolvido, Deus restaura, e Deus começa restaurando pela liderança, né? E Deus restaura toda a igreja. Então, para que, meus irmãos, nós possamos, para que nós venhamos sermos restaurados por Deus, o problema do pecado precisa ser resolvido. Enquanto o pecado não for confessado, enquanto não houver arrependimento, confissão de pecado, enquanto não se deixar o pecado, meus amados irmãos, não haverá restauração, meus amados irmãos, no tocante à fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as promessas foram renovadas. Observem: pecado removido, tirado, resolvido, né? Fé restaurada. Aí, meus amados irmãos, as promessas, elas são renovadas sobre o povo, e a bênção do Senhor mais uma vez estava a caminho. Seria apenas uma questão de tempo. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir nisso. Olha que lição formidável, que lição maravilhosa, né? Que lição simples, né? De maneira simples, é claro. Quando eu falo de simples, eu me refiro à minha pessoa, né? Que estou lecionando, dizendo que é simples, né? O simples aqui, meus irmãos, primeiro, arrependimento, né? Segundo, confissão. Terceiro, remover o pecado, porque quando tem confissão e arrependimento, o pecado é removido, é resolvido a questão do pecado, né? Em quarto lugar, nós temos a questão, meus amados irmãos, da restauração da fé, né? Observe que a liderança é restaurada. Observe que um líder, meu irmão, ele faz toda a diferença, mas ele precisa estar restaurado. Então Deus restaura. Depois da restauração da fé, vem a renovação. As promessas são renovadas. Aqui a promessa parou. Quando o povo cometeu o pecado, a fé, a promessa, ela parou. Deus parou, né? E depois que tudo isso acontece, né, é dado continuidade. Observe que o escritor diz: estava a caminho. Seria apenas uma questão de tempo. Correndo para o final, a estratégia de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando trombetas, mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo, e a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha. Olha aí, e quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e ateariam fogo, saqueando a. Josué 8:24. Os hebreus consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12.000 mortos. Observe, 12.000 caíram naquele dia, assim como Moisés, quase 4 décadas antes, levantou sua vara para que Israel prosperasse na peleja. Êxodo 17:11. Agora Josué, por seu turno, deveria levantar sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa. Josué 8:26. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, uma vez mais, arrependimento, meus irmãos. Nos arrependemos
enquanto há tempo. É tempo ainda de se arrepender. É tempo ainda, meu irmão, de confessar o pecado. É tempo ainda de restauração da fé. É tempo ainda, meus amados irmãos, de resolver a questão do pecado. É tempo ainda, meus amados irmãos, de renovação. Deus quer renovar com você a promessa e ela será dada continuidade. Deus já gerou, né, a nossa vitória. Nós só precisamos, meus amados irmãos, tomar cuidado com a questão do pecado, o culto da restauração. Olha aí, quando nós, meus amados irmãos, confessamos, quando nós deixamos, né, a um culto de restauração, e Deus quer que esse culto aconteça em nosso meio o quanto antes. Então, para nós encerrarmos, para celebrar a vitória, nós celebraremos, meus irmãos, a vitória. Josué deslocou o povo até o Monte Ebal e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Josué 8, do versículo 30 ao versículo 35, com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso. É tempo de restaurar, meus irmãos, o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecessem condutas semelhantes às de Acã, não deveria se repetir mais. Meus irmãos, conduta como a deste homem jamais, né? Conduta como a deste homem nunca pode acontecer no meio do povo de Deus. Esconder, meus irmãos, pecado, pegar aquilo que não é para pegar. Não podemos agir desta maneira. Ei, jovem, reflita nesta lição, né? Eu acredito que você leu toda a lição durante a semana, mas é preciso fazer uma reflexão. O Senhor quer usar a mocidade, o Senhor quer usar você, jovem. Ei, líder de mocidade, é você que Deus quer usar, né? Mas essas atitudes precisam ser tratadas e ser tratada com pressa, imediato que precisa tratar essa questão do pecado, né? É preciso tratar. Nós sabemos que o pecado é atrativo, sim, é atrativo, mas a destruição é gigantesca. Observe que um homem pecou, 3.000 caiu a espada do inimigo. Olha só, 3.000, porque um homem resolveu pecar, né, e deixar em oculto. Confessemos ao Senhor, e o Senhor é riquíssimo em misericórdia para nos conceder, amados irmãos, a grande vitória. Então, o pecado torna o homem impuro perante Deus. Observe, meus irmãos, o pecado torna o homem impuro diante de Deus. Então, um dos aspectos sombrios da natureza do pecado é a impureza. Ele se torna impuro e Deus não vai usar um impuro. Deus não tem comunhão com quem é impuro. Ele torna o homem impuro de mente e coração, ou seja, a mente é impura, o coração é impuro, e com a infidelidade de afastá-lo de Cristo. Então o pecado só nos afasta, vai nos distanciando de Deus, a ponto de nós perdê-lo de vista. Então tome cuidado, meu irmão, com a questão do pecado, visto ser o pecado de natureza má. Então, meus amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado. O salmista, ele vai falar que escondeu, né, a palavra, Salmo 19, né, e o verso 11, escondi a tua palavra dentro do meu coração, né, para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, que nós venhamos esconder a palavra do Senhor. Amém, meus amados irmãos? A conclusão, eu quero ler a conclusão para os irmãos, que diz assim: e aprendemos nesta lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado, por isso o anátema foi retirado do meio do povo. O pecado
corrigido devidamente e os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Meus irmãos, é tempo de corrigir o pecado. O Senhor foi preparar a morada para nós, a Nova Jerusalém, a terra que mana leite e mel está preparada, a Canaã celestial está preparada e nós precisamos tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado, meus irmãos, para nós alcançarmos esta terra prometida. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando e precisamos, meus irmãos, tomar cuidado com acerca do pecado. Mas acima de tudo, eu falei e volto a repetir, o que leva o homem para o inferno não é o pecado, mas é não se arrepender do pecado, é não confessar que pecou, é não remover o pecado. Quando nós removemos, deixamos, quando nós consertamos as coisas, a tendência é, meus amados irmãos, as coisas andarem, né? Principalmente no sentido espiritual. Amém, meus irmãos? Eu quero orar para encerrar essa live. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro. Apresento cada jovem, meu Senhor, do setor de Itapevi, Assembleia de Deus Mistério Ipiranga, de cada congregação, Senhor, da igreja sede, meu Deus, de todo o campo eclesiástico, toda a juventude, meu Deus, da Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, eu apresento todos os jovens nas mãos do Senhor, de todas as igrejas evangélicas, todos os jovens, meu Pai, eu apresento, os que são crentes, meu Deus, os que não são ainda, os que não entregaram a vida para Ti, Senhor, entre com salvação e com libertação, guarde a nossa mocidade, meu Pai, ajuda a mocidade a caminhar na presença do Senhor, é o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Cristo vos abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.